Olá, hoje dia 25 de março, mais uma conversa, mais um encontro para conversarmos sobre a nossa doutrina, sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E hoje nós, refletindo sobre o que tanto falamos, que a Terra é um mundo de expiações e provas, e que passará a condição de mundo de regeneração, nós estávamos refletindo e viemos estudar um pouco na nossa doutrina e encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, informações de Kardec e dos espíritos a respeito dessas informações. No item 3, Kardec comenta as diferentes categorias de mundos habitados, comentando o seguinte, que do ensino dado pelos espíritos, resulta que muitos diferentes, uma das outras, são as condições de mundo quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhe são mais ou menos superiores. A todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermédios misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro segundo o grau de adiantamento da maioria dos que lá habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiações e provas, onde domina o mal. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda tenham que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. E aí nós pulamos direto para o item número 17, para falar um pouco das características de um mundo de regeneração. Porque a gente fica comentando isso todo o tempo, porque a Terra será um mundo de regeneração. E a reflexão que faço é o seguinte, quando é que seremos um mundo de regeneração? Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiações e os mundos felizes. É um intermediário entre o mundo inferior e os mundos superiores, não é? A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas libertas das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca, ou seja, liberto dos sentimentos de egoísmo, dos sentimentos de orgulho, do sentimento de inveja e das paixões, não é? Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nestes mundos, todavia, não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne, e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias de expiações. Comparados à Terra, estes mundos são bastante ditosos, e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade.
a convalescença após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós o futuro, compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que dele se mostrem dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então liberta, a alma pairará acima de todos os horizontes. Não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar às emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Esta é uma mensagem do espírito de Santo Agostinho, em Paris, em 1862. Então, os homens de bem habitarão os mundos de regeneração. A Terra caminha para esse estado. Então é natural que lá habitem os homens mais desmaterializados, mais ligados às coisas do espírito, mais ligados às coisas do bem, do amor. E hoje a gente vê a Terra se debatendo com tantos sentimentos inferiores ainda, não é? Tantas paixões que tomam conta das nossas almas. E hoje a gente ainda tem dificuldade de compreender a lição que vem do alto, conclamando o homem à união, à fraternidade, o bem, o amor. Mas a gente chegará lá. Todos nós chegaremos. Um dia todos nós faremos parte desses mundos. Um dia todos nós seremos homens de bem. Só para introduzir o conceito, vamos aqui na página, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, lê só a introdução do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele se interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria que lhe fizessem. É só o primeiro parágrafo. Depois vocês podem ler o capítulo 3, o capítulo 17, o item 3, o homem de bem. Doutrina espírita é isso, meus irmãos. É estudo, é compreensão, é fé raciocinada. Não adianta a gente falar que vamos para um mundo de regeneração. É importante saber o que é regeneração. É importante saber que a regeneração começa em nós. E a regeneração começa implantando em cada um, em cada ser, em cada um de nós, as características do homem de bem. É aquele que todos os dias se pergunta a sua própria consciência sobre seus atos, se violou a sua lei, se violou a lei de justiça, de amor e de caridade, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outro em tudo o que desejaria que lhe fizessem. Estamos com um roteiro definido. Cabe a cada um de nós tomar a decisão, colocar a mão na charrua e não olhar para trás. Alegria, irmãos, alegria, amigos cristãos espíritas. O roteiro está traçado. Cabe a cada um de nós a decisão de seguir o caminho, a verdade e a vida para Deus. Que Jesus, que Ele nos abençoe, que nos ilumine e fique conosco hoje e sempre. Muita paz.